Shalom, shalom, glória a Deus. E hoje é sexta-feira, né? A partir das 18 horas nós temos Shabbat. Amém? Vamos abençoar a nossa semana. Essa semana que nós estamos finalizando, entregando ela, a terceira semana de 10, onde nós estamos aqui trabalhando, né? Toda a nossa vida espiritual, né? Nos colocando diante de Deus e aprendendo com Ele um pouquinho de cada dia até nós chegarmos a Yom Teruah. Yom Teruah é uma convocação, um grito, né? Onde o povo de Deus precisa clamar ao Senhor. E o Senhor já está convocando, vem povo, venha me convocar. Por quê, queridos? Porque é muito importante. Até que o Senhor venha, nós precisamos continuar clamando e colocando a nossa vida espiritual diante dele, né? Existem guerras que nós entramos desnecessariamente, mas existem guerras que são necessárias que nós entramos. Porque a herança foi dada. Lá Abraão houve uma promessa, seus descendentes, né, vão entrar na terra da promessa, né, a terra de Canaã. E nós temos direito a essa herança, nós somos os filhos gerados pela fé que Abraão teve em Deus, né, no eterno, e hoje nós em Cristo Jesus, né? Porque o Senhor Jesus, ele é Deus, Pai e Espírito Santo, né? Ele é um só. Mas Jesus, ele veio para declarar, né? Eu e o Pai somos um. Este mês de Ave, queridos, né? Em que nós estamos aqui, talvez você vai estar assistindo em outro tempo esse vídeo. Nós estamos no mês de Ave, que é o mês de julho, finzinho de julho de 2026, em nome de Jesus, amém? Então, este mês em que nós estamos clamando, né? Para ouvir a voz do Pai sobre nós, em nome de Jesus, amém? Vamos orar por essa palavra, encerrar essa semana. Olha só, já preparei hoje, nós vamos fazer Shabbat, amém? Em nome de Jesus. Já coloquei meu talite aqui, meu mantinho de oração, ó. Já está aqui, ó, entrelaçada, prática, átio na mão e na mente e coração, amém? Vamos orar? Pai, nós queremos apresentar, Senhor, essa semana, essa terceira semana, queremos entregar ao Senhor, Pai. Nós queremos entrar na dimensão do descanso, confiando na Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade. Pai, em nome de Jesus, que essa semana, Senhor, todos aqueles que estão aqui, participando, ouvindo, clamando, buscando, fazendo seus jejuns, que hoje nós entregamos para que o final de semana a gente possa ser participante com as nossas famílias das festividades. Pai, que o Senhor possa receber toda a nossa produtividade dessa semana. Pai, nós queremos declarar que o Senhor é único nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor entregou o seu Filho, o único, unigênito, como uma oferta agradável pelas nossas vidas. E nós não temos, Senhor, nada além do nosso próprio entendimento, nosso coração, para entregar de volta para o Senhor. Porque essa oferta, Pai, não tem preço, é imensurável. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco através dessa palavra e venha estar conosco. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E a nossa palavra hoje está em 1 Samuel, capítulo 18. Bom, essa semana nós vimos algumas questões de não entrar em guerras, né? De poupar, né? De poupar problemas desnecessários. Mas tem guerras que nós precisamos entrar sim, né? Hoje nós queremos encerrar essa terceira semana e nós vamos ver o posicionamento de Davi, porque, queridos, ele era um ser humano igual a nós, mas ele temia o Senhor acima de tudo. E esse temor, queridos, é um parâmetro que nós temos que ter como cristãos, como aqueles que servem, pequenos cristos, que servem o Senhor.
Isso é muito importante, é uma observância que nós temos que ter, né? Então, nossa palavra hoje em 1 Samuel 18, o que estava acontecendo aqui? Bom, Davi, vamos ao contexto, Davi tinha acabado de matar lá Golias e Golias era uma ameaça ali para a região. E aí, quando o povo viu que Davi matou aquele homem que ameaçava, que era um terror ali, o povo ficou muito feliz. E eles entraram, e Davi entrou na cidade e as mulheres começaram a cantar de felicidade, de alívio. E o que aconteceu? Bom, verso 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando, dançando com tambores, com júbilos e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam cantando alternadamente e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito com estas palavras. Lhe desagradaram em extremo e disse: 10 milhares elas deram a Davi, e somente milhares, na verdade, que lhe falta, senão reino. Daquele dia em diante, Saul não via Davi mais com bons olhos. E no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul e teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa, e Saul, porém, trazia na mão uma lança. E arrojou, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dela por 2 vezes. Note, olha só que interessante. E no dia seguinte, um espírito maligno da parte do Senhor. Como assim o Senhor permite um espírito maligno? Queridos, não é que o Senhor permite. Existem feridas na alma do ser humano. Existem coisas, sentimentos que a pessoa, ela escolhe, ela permite-se viver. Isso aqui é um alerta muito importante para nós. Quando isso acontece, porque a gente olha assim para as pessoas e fala: por que a pessoa endemoniou? Por quê? Queridos, quando acontece a possessão, é porque já houve uma abertura. Lembram quando houve aquela entrega da oferta, Abel e Caim? Abel fez a parte dele, separou o melhor, porque ele já era da natureza dele dar o melhor sem olhar, sem pesar, sem medir. E o que aconteceu com Caim? Caim sentiu raiva, inveja, porque a dele não foi vista assim com tanto brilho nos olhos, né? O Senhor conversou com Caim e falou assim: Caim, olha, tá batendo na sua porta, cabe você mandar embora este mal. E Caim escolheu ficar ali naquelas angústias, naquelas amarguras. Então, quando isso acontece, queridos, o Senhor alerta-nos. E aí há uma permissão. Porque esses espíritos, lembra que nós falamos de tribunais? Todo dia tem um tribunal que clama contra nós. Então, quando a pessoa abre, tem uma abertura para uma malignidade de sentimento tão terrível. E a inveja, queridos, ela é a podridão dos ossos. O osso do ser humano esfarela. Isso é uma iniquidade violenta. Então, existe um espírito deste comando, desta linha do comando. E aí, quando ele olha lá e vê que tá ali, ó, aquele cheiro de iniquidade violento, ele pede para o Eterno. Quebrou um princípio. Tô indo. Posso? Então o Senhor permite. Queridos, olha, não tem como o Senhor nos proteger quando nós permitimos que aquilo que está dentro de nós já começa a fermentar. Extrapolou, perdeu o domínio, o equilíbrio. Nós não podemos perder o equilíbrio das nossas vidas, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Então aqui Saul, ele perdeu o equilíbrio. Olha o que ele fazia. Ele andava com
com uma lança na mão, preparado a qualquer momento para ferir, para lançar e matar. A lança era para matar. Para que matar Davi? Davi estava tocando a harpa e ele tocava a harpa para acalmar os nervos de Saul. Então Saul ele já vivia nos nervos atacados o tempo todo. Muitas vezes a gente olha para a violência, né? Na última ministração nós falamos de Jefté. O que acontece com a violência, queridos? É uma ferida de amargura mal curada, é uma rejeição. Nós não vemos a história de Saul da infância. Provavelmente já estava alimentando. Porque existem feridas da infância, queridos, que são violentas. Né? Traição, rejeição, abandono, injustiça. Né? Eu lembro quando eu fiz uma escola de pais para uma equipe de pais, onde as crianças do abrigo estavam, né, sendo trabalhados pelo Ministério Público. E aí eu fiz uma aula falando sobre injustiça. E aí eu perguntei para eles, o que vocês acham que é injustiça? E uma mãe levantou a mão e falou, injustiça é o que o Ministério Público fez. Foi lá na escola e tirou meus filhos na marra e eu não pude nem ver. Aí eu falei, tá bom, mãe, eu entendo isso. Quantas cartinhas o Ministério Público mandou na tua casa? Avisando que ia tirar se vocês não tomassem providências que eles mandaram vocês tomarem. Um emprego, 6 meses, uma casa própria. Quantas cartinhas vocês receberam? Eu falei assim, olha, eu li aqui os laudos, né? E tá falando que 3 vezes o Ministério avisou e vocês não deram ciência, vocês não se importaram. Então, a terceira estava falando assim, como não estão correspondendo com a solicitação, estamos comunicando a retirada dos filhos. Vocês não leram? Eu falei, olha, é importante que nós tenhamos consciência daquilo que o Senhor está nos avisando. O Senhor falou ali em Jó, avisando 1, 2, 3 vezes e ninguém ouviu, ninguém se atentou para isso. Então, queridos, olha só, a gente não percebe, mas muitas vezes o Senhor já falou, mas estamos com o nosso coração tão cheio de amarguras, de coisas que ouvimos, de estar no meio de um ambiente ruim, de murmurações, de muitas palavras, muitas vozes, que não atentamos aos sinais que o Senhor está dando. Então o Senhor já está avisando várias vezes. O Senhor avisou Caim, o Senhor avisou várias vezes. E o que aconteceu aqui? Houve uma permissão. Então o Espírito entrou ali por permissão e se apossou de vez de Saul, porque a inveja era tremenda. Queridos, ele deveria pensar, puxa, o rapazinho tá aqui tocando uma harpa para mim. Puxa, o rapazinho se deu o trabalho de ir lá matar o inimigo. Ele é um aliado, ele pode me ajudar no reino. Pois ele queria matar aquele que o ajudou. 12. E Saul temia Davi, porque o Senhor era com este, e este tinha retirado Saul. Pelo que Saul se afastou de si e pôs chefe por 1000, e ele fazia saídas e entradas a militares diante do povo. Davi lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Não é medo, né, queridos? Ele tinha inveja. O medo aqui era que Davi passasse por cima do reinado dele e pegasse o trono. Mas ele foi perdendo o trono justamente por conta disso. Porque o Senhor foi vendo que ele não se dominou. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas a militares diante deles. Vamos pular aqui porque tem bastantes citações. Verso 8 do 19.
Saul procurou matar de novo Davi. Então tornou a haver guerra, e quando Davi pelejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul, que estava assentado em sua casa e tinha na mão uma lança. Então, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento de música, procurou Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou do seu golpe e indo a lança ferir a parede. Então fugiu Davi e escapou. Porém Saul naquela mesma noite mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não se salvares a tua vida esta noite, amanhã estarás morto. Então a mulher de Davi, Mical, ela estava vendo o que o pai estava fazendo e provavelmente já tinha até escutado ali, né? Olha, meu pai vai te matar. Queridos, olha, quantos de nós já sofremos a questão da inveja? A inveja, ela é uma questão muito complicada, né? Nós temos uma autora aí na psicologia que ela trabalha a questão da inveja, ela vem da infância, né? Então, a questão da inveja, ela tem dois braços, duas vertentes muito perigosas. Quais são as vertentes perigosas da inveja, né? Ela tem dois bracinhos. Então, a inveja, ou a pessoa olha aquilo e fala, que bonito, ai, eu vou idolatrar isso daqui, e eleva aquilo e se torna um ídolo, ou a pessoa vai rebaixar, porque ela fala, eu não posso comparar com isso, eu não posso combater com isso, eu não posso lutar com isso, então eu vou tornar nada. E a pessoa começa a desmerecer, rebaixando o outro. Ah, você não é nada. Ah, porque aquele ali não é nada. Ah, porque não sei o que lá. E começa a rebaixar a pessoa. Então, a inveja tem duas vertentes. Então, todas as vezes, a psicologia até fala, na teoria, ela fala uma palavra bem forte, sabe? Ela fala assim, que ou a pessoa idolatra ou ela torna a fezes. A pessoa não é nada, é fezes. É bem forte isso. Mas estudaram muitos bebês e muitas crianças e adultos que não foram tratados na infância, que eles vivem amargurados, amargando o tempo todo. Então, dentro da pessoa vai destilando um fel, né? É a pessoa que tem inveja. Agora, olha o posicionamento de Davi. Ele sabia, queridos. Ele não era bobo, ele estava lá tocando, acalmando o homem, e o homem jogando as coisas para matar ele. Ele sabia. Mas olha só que discernimento que ele teve. E é aqui que nós precisamos aprender. Queridos, não é ser bobo. Todos nós lutamos pelo nosso direito. Todos nós entramos num posicionamento, eu preciso me defender. Ou eu fujo, ou eu enfrento. Nós temos mecanismos de defesa. Ou eu agrido, ou eu avanço, ou eu fujo. Mas alguma coisa eu tenho que fazer. Mas Davi, ele não é que ele foi covarde, mas ele tinha um temor muito grande do Senhor e um entendimento que muitas vezes nós não observamos. Vamos para o capítulo 24 de 1 Samuel. O que me veio muito forte quando eu estava preparando essa palavra, hoje olhando para a nossa semana, né? E eu pensei assim, puxa, muitas vezes o inimigo tá olhando e ele via, né? O inimigo via Saul ali, né? Paranoico, né? Querendo matar o outro por causa de inveja, querendo ser... querendo estar na vitrine, né? Querendo ser idolatrado pelo povo. E muitas vezes, queridos, isso daqui é muito mal mesmo. Mas, se colocando na outra vertente, olha só,
Muitas vezes nós já pensamos isso aqui. Nós já pensamos assim, olha, nós já tivemos em algumas situações na qual a gente acreditava que estava todo mundo contra nós. Ai, mas parece que está todo mundo contra mim. Todo mundo contra mim. Está todo mundo contra mim. E aí, quando nós nos sentimos tão impotentes diante dessa situação, é muito tentador da nossa parte colocar a culpa em alguém e suspeitar até daquele que é mais confiável no nosso círculo. Isso é a pessoa estar paranoica, né? Isso daqui é algo que a pessoa, ela começa a pensar. Olha, se Davi tivesse pensado assim, nossa, esse homem tá contra mim. Os capitães dele tá contra mim, o outro tá contra mim, o outro tá contra mim, o outro tá contra mim. E aí ele começasse, até mesmo Jonatas, que era, né, o filho de Saul, que ficou amigo dele. Já pensou se ele falasse assim, olha, você é filho do homem lá, então você também não é confiável. Isso aqui, queridos, Davi poderia ter se tornado impotente diante dessa situação e começar a criar paranoia na mente dele, mas ele guardou, ele preservou o pensamento dele cativo à mente de Cristo. Ele falou, não, eu sei que tá acontecendo ali, o carinha tá com inveja, mas eu vou ficar quietinho no meu lugar, não vou pôr a mão. Queridos, olha só, para quem matou um gigante, matar um homem, mas tinha uma diferença muito grande. Porque o gigante eram os inimigos filisteus, já era declarado inimigo. Saul, ele era um rei, ele foi consagrado por Samuel para esse reinado. Houve uma eleição porque o povo queria um rei. E aí o povo pediu para Deus e Deus levantou Saul. Saul, ele tinha uma excelente formação, o Senhor escolheu a dedo. Davi sabia disso. Então ele falou assim, olha, quer saber de uma coisa? Eu não vou entrar nessa não. Eu não vou entrar nessa não, porque ele é consagrado do Senhor. Então muitas vezes, queridos, olha só, a gente tem que ter muito cuidado, a gente é descuidado nessas coisas. Por isso que a gente não evita as guerras. E aí, que se a gente olhar para a luz da verdade, da palavra e dos princípios e das direções de Deus, a gente consegue evitar muitos conflitos. E recuar, em vez de ficar amargando. Puxa, eu tô sendo perseguido, 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 eu tô sendo perseguido. Queridos, olha, esse mês de Ave, como está sobre a influência de todos os meses, tem uma influência maligna. Por que todo mês tem uma influência maligna? Há uma permissão de Deus para tudo. Então Deus precisava que o ser humano voltasse para ele. Mas o ser humano não volta-se para Deus. Senhor, o que está acontecendo? Senhor, me dê uma palavra. Senhor, me dê uma direção. Não, o ser humano começa a brigar com o outro ser humano, sem entender, sem discernir o que está por trás daquela ação espiritual. E ele começa a guerrear com o outro, com o seu próximo, com o seu cônjuge, com a sua esposa, com a sua casa, com o líder, com o irmão, com o patrão, com a criança. Quantas vezes na área que a gente trabalha a gente vê pais que espancam criança e falam, olha, minha vida deu tudo errado por causa dessa criança. Que injustiça, né? Mas a pessoa já fugiu do equilíbrio dele. Então, se a gente olhar para a palavra do Senhor e tentar, mas por que esse tamanho de perseguição? Olhe para a palavra. Mas a pessoa não quer viver no tempo do Senhor. Porque o tempo do Senhor é Ele quem guerreia as nossas guerras a partir do momento que eu me coloco. Senhor, estou sofrendo injustiça. A pessoa está lá, ela tá com inveja, ela está amargando. Eu vou evitar esse conflito. Olha o que Davi fez, queridos.
Mas as pessoas preferem se isolar e ficarem o quê? Amargando. Então, quando nós começarmos a suspeitar dos mais inocentes que está entre nós, nós estamos caminhando para uma loucura destrutiva, queridos. Isso aqui não é normal. Isso não é normal. Olha só o que Davi fez. Vamos lá. 24. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de Engedi. E tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre todo o Israel, e foi ao encalço de Davi e os seus homens, nas faldas das penhas das cabras montanhesas, e chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna, e entrou nela Saul para aliviar o ventre. Ora, Davi e os homens estavam assentados no interior da mesma caverna. Então os homens de Davi disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, far-lhe-ás o que lhe bem parecer. Queridos, todos os dias o Senhor luta as nossas guerras. Todos os dias, quando nós fazemos o que é certo, o Senhor entrega nas nossas mãos os nossos inimigos. Mas isso não dá o direito de nós passarmos por cima, derrubarmos. A vontade é essa: pegar uma lança e lá matar, acabar com um ponto final. Porém, a justiça é do Senhor. E esse mês nós não podemos entrar na nossa justiça própria. Porque se a gente entrar na justiça própria, nós estaremos debaixo do sol da injustiça, que é Apolo. Então, todos os meses, nessa influência, esse mês é a influência de Apolo, uma entidade que trabalha na ira, na raiva, né? Nas amarguras, na perseguição, nos conflitos. E levantou Davi e furtivamente cortou a orla do manto. Na verdade, lendo os estudos, ele cortou o tsi-tsi. Ele foi lá e cortou o tsi-tsi. Queridos, sabe o que é isso aqui? O tsi-tsi, ele é a parte mais importante do manto de oração. Sabe por quê? 5 nozinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui é a Torá, queridos. Um guerreiro, queridos, ele só faz guerra quando ele estiver alicerçado nas verdades do Senhor. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, ele foi lá e cortou o tsi-tsi. Sabe o que isso representou? Isso aqui espiritualmente é uma coisa muito séria. Eu estava conversando com o marido e eu falei: Adriano, quando a pessoa que tem um manto desse de oração vem a falecer, o que eles fazem? Embrulha o corpo da pessoa com o manto? Ele falou assim: porém, eles vão e cortam o tsi-tsi, são 4, né? Cortam e queimam o tsi-tsi. E eu falei: por quê? Ele falou: porque essa pessoa cumpriu o seu trabalho aqui na terra. Ele cumpriu a Torá. O trabalho dele encerrou. Combateu o bom combate, né? Então eles cortam o tsi-tsi. Quando Davi cortou um tsi-tsi, ele cortou só para mostrar. Olha, mais para frente nós vamos ler. Mas a partir do momento que ele cortou isso aqui, houve uma permissão da parte de Deus. E isso significou que
O reinado de Saul tinha morrido, tinha acabado. Cinco. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto. Porque ele sabia dessa aqui, queridos, ele sabia de Saul. 6. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. E com essas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que levantassem contra Saul, retirando-se Saul da caverna e prosseguiu seu caminho. Depois também Davi se levantou e, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, ó meu senhor. E quando Saul olhou para trás, inclinou-se Davi e lhe fez reverência com o rosto em terra. E disse Davi a Saul: Por que das tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs nas minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido de Deus. Queridos, que história! Será que nós chegamos a essa capacidade, queridos? Será que a gente consegue orar por aqueles que nos perseguem? Será que a gente consegue essa nobreza, queridos? Isso aqui é nobreza da nossa parte. Será que a gente consegue orar por aquele que está nos perseguindo, comendo, querendo a nossa morte? Será que a gente consegue fazer uma coisa dessa? Mas quando a pessoa, queridos, recusa o abrigo de Deus, ela se refugia no mal. Salmo 52, verso 1. Por que você vangloria do mal e de ultrajar a Deus continuamente? Ó homem poderoso, a sua língua trama a destruição. É como uma navalha afiada, cheia de engano. Você prefere o mal ao bem, a falsidade em lugar da verdade? Você ama toda palavra maldosa, ó língua mentirosa? Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desarraigará da terra dos vivos. Os justos verão isso e temerão, e rirão dele, dizendo: veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grandeza e buscou refúgio na sua maldade. Queridos, o mesmo acontece conosco. Quando nós erramos, não importa se por termos assumido o controle de uma situação que deveríamos deixar de lado, ou por não termos feito algo que deveríamos, não podemos voltar atrás. Isso daqui é orgulho. Como que eu vou voltar atrás? Eu vou tentar corrigir isso. Mas pela graça de Deus nós podemos seguir em frente, porque Deus ainda dá a segunda chance. Então, nessas semanas, muitas vezes, talvez nós fomos acometidos disso, de estar nisso, né? De estar vivendo isso, né? Então, vamos olhar e ansiar mais um pouco por paz, né? E ter o costume de assumir o controle sobre as nossas emoções, nossa alma, porque isso pode evitar muitas guerras desnecessárias. Isso pode evitar, queridos, consequências futuras, uma morte ministerial, um projeto que morre, um avanço que morre. Vamos nos colocar diante do Senhor, amém? Eu quero fazer uma oração.
uma oração das 18 horas. Amém? Já vou liberar esse vídeo antes, porque às 18 horas eu também quero estar ceiando junto com o meu apóstolo. Em nome de Jesus, amém, queridos? Ele chamou, né? E a gente ama estar junto. Em nome de Jesus, amém? Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar, Senhor, esse horário das 18 horas, em que nós estamos diante do Senhor. Queremos te pedir, Pai, e erguer os escudos de oração e pedir a cobertura do sangue de Jesus e os anjos do portal deste momento. Ah, Pai querido, queremos apresentar, Senhor, o teu sangue, o teu corpo, Pai, diante do Senhor. Pai, nós proibimos todo e qualquer tipo de roubo. Pai, nós ativamos, Senhor, os anjos, Senhor, ministradores, que segurem, Senhor, todas essas influências malignas que vêm contra as nossas vidas. Queremos levantar os escudos contra e neutralizar espíritos conectados, Pai, ao elemento ar, que atacam a comunicação, a mídias, a artes, o orgulho, a justiça própria, a inveja, ciúmes, o racionalismo, o humanismo, a respiração, a ansiedade. Oh, meu Deus, nós queremos proibir essa atuação, Senhor. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar esse momento das 18 horas. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer por tudo que o Senhor fez nessa semana. Fortalece a nossa fé, a nossa confiança. Queremos pedir perdão, Senhor, em 3 esferas: pensamento, fala, ação e omissão. E aplicar, Senhor, o sangue de Jesus nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, estamos concluindo essa jornada de dia, de semana, nesse momento tão relevante e importante, muito relevante. Cobre, Senhor, as nossas casas, finanças, negócios, projetos, sonho, chamado, ministério, nossa casa ministerial, os nossos filhos, o povo da igreja, todas as palavras. Guarde, Senhor, a nossa paternidade, os nossos apóstolos. Pai, guarda, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Guarda a vida do meu apóstolo Hélio, Pai. A família, em nome de Jesus, Senhor. Ó, meu Deus, fecha, Senhor, essa dimensão e coloca uma sentinela com espada, Senhor, de fogo, para que não contamine nada que é nosso. Pai, em nome de Jesus, quebra, Senhor, a consagração, Senhor, dos antepassados que fizeram, Senhor, para esse espírito chamado Apolo, Senhor. Em nome de Jesus. Nós queremos, Senhor, apresentar todas essa semana, consagrar as primícias do tempo ao Eterno. Em nome de Jesus. Queremos te pedir, Pai, a visitação do Pai. Oh, Pai, abençoa-nos. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor venha consagrar as nossas vidas com os 7 Espíritos de Deus, fechando, Pai, com a unção dos 12 tribos e proclamando a unção do Espírito de Deus, Pai, para a próxima semana que vai entrar. No espírito do governo, espírito da sabedoria, do entendimento, do propósito, da fortaleza, do conhecimento de Deus. Obrigado, Senhor. Nos abençoe, Pai, porque nós queremos nos preparar para estar na casa ministerial daqui a pouco, com os nossos irmãos, participando novamente da ceia do Senhor. Que o Senhor possa continuar falando mais. Nos livra, Pai, da inveja, do ódio, da amargura. Nos perdoa por pensar que as pessoas estão perseguindo o nosso chamado a ponto de nós não estarmos avançando por causa de pessoas. Olha que nobreza, Senhor Davi. Nós precisamos ter essa nobreza. Aonde, Senhor, não temos que pensar que as pessoas estão nos perseguindo. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. E nos dê, Senhor, o entendimento para falar como Davi. Senhor, guarde-me de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. E que eu estenda a mão
sobre ele, Senhor, declarando que ele é ungido do Senhor. Em nome de Jesus. Queridos, participe do pão. Este é o corpo do Senhor, que foi entregue na cruz, o corpo do Senhor no meu corpo. Participe. E este é o sangue que foi entregue por nós. Participe também. Queridos, Deus abençoe cada um de vocês. E vocês tenham um final de semana abençoado. Que a graça do Senhor repouse sobre cada um de vocês. Que vocês tenham vitórias. Que vocês estejam sendo edificados. Em nome de Jesus, que vocês tenham respostas deste tempo. Que o jejum que vocês estão fazendo, vocês possam se aproximar e clamar mais ao Eterno. O Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, que é Pai, que é Filho, que é Espírito de vida. Que as bênçãos venham sobre a tua casa e te alcance. Que você tenha domínio sobre as suas emoções. Que não haja permissão da parte do Senhor para que nenhum espírito nos alcance e alcance o nosso coração. Que o nosso coração esteja todos os dias selados e guardados no sangue do Cordeiro. Em nome de Jesus. Que você entre nessa dimensão de Shabbat. Deus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. E que nós estejamos juntos na próxima semana. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Shabbat Shalom. Em nome de Jesus. Até semana que vem. Em nome de Jesus.